Tinham. Bora voltar? Vou voltar, viu, gente? 52 segundos só. 14 até o século XVI. Se podemos aprender algo com a sociologia, esse algo é: tudo que se passa na vida social é um processo. Inclusive o surgimento da sociologia. Observando o processo histórico da construção da disciplina e área do conhecimento, podemos compreender melhor os pormenores dessa ciência. Bora lá entender como isso se dá. Nós já produzimos vídeos sobre Auguste Comte, o autor reconhecido como fundador dessa nova área do conhecimento, e os clássicos da sociologia, Durkheim, Marx e Weber. Ambos são chamados de sociólogos porque seguiram um modo de fazer ciência diferente dos que existiam na época. A maneira de pensar e ver as coisas do social que esses autores dispunham não era semelhante à filosofia, história ou direito. Este novo olhar possuía características diferentes e surgiu em um contexto distinto. Qual é esse contexto? Podemos dizer que o processo que culmina na criação da sociologia começa no Renascimento, em meados do século XIV até o século XVI, passando pelas grandes navegações, principalmente no século XV, com a Reforma Protestante, no século XVI, e a Revolução Científica, no século XVI também. Mesmo que sejam fenômenos históricos sociais muito anteriores ao surgimento da sociologia propriamente dito, que acontecerá na primeira metade do século XIX, o lento processo de valorização da racionalidade, abrandamento dos preceitos religiosos nas relações sociais, a elaboração do método científico, foram de fundamental importância para o que viria a ocorrer no século XVIII e XIX. Neste vídeo, queremos destacar dois principais fatos históricos que estão coladinhos e diretamente relacionados ao surgimento da sociologia. As chamadas revoluções burguesas foram o estopim para as condições materiais tornarem-se favoráveis à criação da ciência da crise. A Revolução Industrial, ocorrida mais ou menos em 1760, reconfigurou e transformou a maneira de viver. A criação de uma máquina capaz de produzir em larga escala, com pouca mão de obra e de modo muito mais rápido, desencadeou uma mudança no modo de vida das pessoas. Se antes da Revolução Industrial a vida da população mundial era rural, com uma produção artesanal e de subsistência, organizada em pequenos núcleos culturais e políticos homogêneos, agora tudo isso deu espaço para a criação de pequenas cidades, agregando pessoas de diferentes espaços, convivendo e trocando experiências com pessoas nunca antes vistas. Além disso, o trabalho deixa de ser manual e artesanal, passando a ser mecânico e repetitivo. Com uma mudança tão profunda, surgiram problemas: habitações inadequadas, miséria, fome, falta de emprego, difusão de doenças. Ou seja, as condições materiais pós-revolução não são das melhores. Além disso, alguns anos depois, em 1789, acontece a Revolução Francesa, que, de uma maneira geral e simples, desmorona a aristocracia francesa. Isso significa dizer que a estrutura na qual a França estava erigida, na separação entre nobreza, clero e plebe, é destruída. Os privilégios e as expoliações pautadas na hierarquia aristocrática não acontecem mais. O lema da França, depois da Revolução Francesa, será liberdade, igualdade e fraternidade. Imagine como a Europa estava após essas duas grandes revoluções. Com certeza, mudanças dessa envergadura causaram diversas consequências no modo de vida europeu da época. Assim sendo, os intelectuais da época estavam preocupados em explicar e, em certa medida, resolver os desdobramentos dessas revoluções. Será a sociologia, este novo modo de pensar e perceber a realidade, que terá essa função, de explicar e resolver essa crise que tomou a Europa naquele momento. É isso, pessoal. Um vídeo mais curtinho, mas que estávamos devendo. Até o próximo vídeo e tchau! Oi, pessoal. E aí, o que é que vocês acharam do vídeo? Me digam. Bem, gente. Primeiramente, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, ao curso de Gestão Comercial do IFPB. Nosso primeiro encontro, né? Semana passada foi semana de acolhimento, né? Apresentação do curso e tal. Então, nossa primeira aula, bem-vindos e bem-vindas, né? E espero que vocês, né, tenham um prazer nesse curso, né, que vocês façam o curso direitinho, né, terminem o curso no período, né, que é estabelecido, né, e que vocês saiam do curso, né,
com o diploma de vocês, trabalhando direitinho, com tudo direito. Espero que todos vocês estejam trabalhando. Quem não está, quando terminar o curso, que esteja trabalhando, né? E consiga ter esse curso, ajude muito a vocês a abrir portas, tá certo, gente? Mas, primeiramente, nosso encontro, prazer, né? Meu nome é Hidemi Soares Miyamoto. Sou Salvador, Bahia, né? Estou ainda mudando, mas por enquanto ainda estou aqui em Salvador, né? Seu nome é origem japonesa? Exato, Matheus. Legal. Tudo bem, viu, Gerlane? Juliana é mais ou menos, viu? Mais ou menos. Mas dá para dar aula direitinho, né? Então, apresentação feita, né? Feitas. Não vou poder abrir para vocês todos se apresentarem, né? Porque senão vai... No decorrer do curso, nós vamos nos conhecendo melhor, né? Quem participa mais, quem não participa. Na aula de abertura, né, eu falei que o outro professor, Jonathan, que ficou com a turma da tarde, ele pediu encarecidamente a participação de vocês, né? Eu falei também depois, e agora estou falando com vocês, relembro vocês encarecidamente. Podem participar, podem não, é muito bom que vocês participem, né? No decorrer da aula, das nossas aulas, né? Então, nós vamos falar sobre a sociologia, né? Sociologia aplicada. Vamos falar um pouco sobre a origem da sociologia, a gênese da sociologia, e vamos pegar os autores clássicos da sociologia, que são 3, né? Durkheim, Marx e Weber, e vamos falar alguma coisa sobre as diferentes formas de racionalização do trabalho, falar um pouquinho sobre globalização, né? Vamos ver se nós falamos um pouquinho sobre a questão ambiental, né? Tal. E vamos discutir nessa perspectiva mais ligada à questão do trabalho, de uma sociologia do trabalho, que é uma área da sociologia que fala sobre, obviamente, sobre o trabalho, né? Esse conceito tão importante no desenvolvimento das ciências sociais, tá certo? Vocês todos e todas são de Guarabira? Tem alguém que não é de Guarabira? Eu sou de Itapororoca. Itapororoca. Eu sou de Mulungu. Mulungu. Uhum. Mas a maioria daí de Guarabira, né? Ah, não, tem um monte de gente de fora, né? Interessante essa turma. Interessantíssimo. Porque geralmente o curso superior tem mais gente de Guarabira, e os cursos técnicos, eles têm mais alunos das outras cidades. Mas aqui está bem distribuído, Sapé, Guarabira, Princesinha do Brejo, não tinha ouvido falar nessa cidade. Interessante. Então, trabalho em Mongo. Rio Tinto é a cidade? A cidade, Eduardo? Até uma empresa de ônibus, né? Que é Rio Tinto aí? Não sei, não lembro, vi em algum lugar. Então, vamos começar, né? Apresentações feitas. Eu acho que talvez a gente nós não tenhamos aula, né? Presencial, nem híbrida. Eu acho que não. Acho que nós vamos nos conhecer, mas provavelmente nos conheceremos nos corredores daí, né? Eu acho que ainda esse semestre vai ficar totalmente remoto, não sei. Mas vamos ver o que é que vai dar, né? Juliano, quer falar alguma coisa? Está com a mão levantada? Gerlane, quer falar? Quero sim, professor. Vá, diga. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz à professora Danúbia na primeira aula. Se sociologia não é só no primeiro semestre, a gente vai ter nos outros semestres também. Só no primeiro. Devia ser em todo, né? Você veio, vai ser sociologia em todo, mas infelizmente é só no primeiro. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as avaliações, como é que são 3 avaliações,
né? Vou chegar à média de vocês, a gente vai ver qual é o melhor caminho. Vamos discutir, conversar, né? Então, a gente está falando, vamos falar sobre sociologia. O vídeo falou sobre a origem da sociologia, né? Ele falou sobre o processo, né? Então, como processo, a sociologia tem um período de nascimento, né? Nem sempre existiram as ciências como nós conhecemos hoje em dia. A ciência física, química, biologia, a história, etc. Nem sempre existiam, né? Essas divisões em ciências particulares, né? Era um produto da própria modernidade capitalista, né? Anterior a ela existiam, obviamente, que se pensava química, se falava sobre algo sobre a biologia, etc., sobre a vida em sociedade, né? Sobre a vida em si, o sentido da vida, etc., mas era como se houvesse um bloco de conhecimentos que uma pessoa, determinado pensador, etc., falava, escrevia, compreendia, refletia sobre a vida, mas sem essa classificação, né? Sem essa especialização. Essa especialização em disciplinas bem divididas é um produto da modernidade capitalista. Tá certo, gente? Então, no vídeo ele falou só uma coisa que eu discordo um pouco dele, sobre a data da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial acho que é mais um período do que uma data em específico, né? É um período que lá entre os séculos 18 e 19, né? Vai entre o período 18 e 19, e no século 19 vamos dizer assim, a sedimentação dessa nova sociedade de natureza industrial. Ele vai falar, houve processos, né? Vamos dizer assim, nada na história da humanidade surge a partir do nada, né? As coisas estavam acontecendo, né? As pessoas estavam vivendo, daqui a pouco surge do nada, emerge do meio do nada pensadores que se auto-intitularam sociólogos, né? Como o vídeo falou, foi um longo processo histórico que vai começar lá no Renascimento, num processo das grandes navegações, principalmente, né? Processo da colonização da América Latina, com a reforma protestante, com o desenvolvimento das diversas formas de capitalismo comercial e outros, né? Até chegar no século XIX, ou seja, foi um longo processo. Aí passa pela própria Revolução Industrial, né? Passa pela Revolução Científica e passa também pela Revolução Francesa. Né? Então vai ser um longo processo de gestação para quando chegasse no século XIX, pensadores como alguns outros pensadores, mas na história da sociologia, o criador, né? O primeiro pensador que é considerado o fundador da sociologia é Auguste Comte, né? Apesar do pensamento dele hoje basicamente só ter um interesse histórico mesmo, de saber que ele foi o fundador da sociologia, né? Que ele foi o criador desse nome sociologia, né? Ou, como ele chamava de física social, tá certo? Então, foi um longo processo. Esse longo processo é o que nós chamamos de contexto histórico do nascimento da sociologia, né? Então, quando nós falamos sobre sociologia, e como o vídeo falou, a ciência da crise é justamente que a sociologia é uma ciência que nasce num momento histórico de profundas transformações sociais, econômicas, políticas, culturais, religiosas. Então, a sociologia nasce para tentar explicar essa realidade, né? Mas nós vamos voltar um pouco, né? Com a navegação, né? Com aquele capitalismo comercial, com o mercantilismo, né? Com as reformas protestantes e as outras revoluções burguesas, em suma, com o desenvolvimento do capitalismo, tal como nós conhecemos, né? Da sociedade capitalista, a sociedade muda completamente, óbvio, né? A sociedade muda completamente. A sociedade capitalista é completamente diferente da sociedade feudal. Né? Então, como eu falei no começo, as ciências, diversas disciplinas científicas, elas vão se desenvolver já nesse período da modernidade. Por quê?
Por que surge a sociologia? Né? A sociologia talvez seja a mais jovem de todas, mas por que surge e desenvolve a química? Por que desenvolve a física? Por que se desenvolve a biologia? Por que se desenvolve outras ciências, né? Por que se desenvolve? Porque anteriormente não se tinha, né? Essas divisões entre ciências diferentes, a divisão, desenvolvimento exacerbado, por exemplo, da matemática, né? E das ciências relacionadas com cálculos. Por que se desenvolve agora, nesse período, né? Porque a partir do capitalismo comercial, a partir do mercantilismo, né, da Revolução Protestante, das revoluções americanas, gloriosas, da Revolução Francesa, principalmente da Revolução Industrial, porque as ciências têm um desenvolvimento exacerbado logo nesse momento histórico. Tem uma explicação. E aí, gente, qual é? O que é que vocês acham? Por que se desenvolve? Hein? Alguém chuta aí? Pode chutar. Matheus, quer falar? Gerlane? Antônio, que está com a câmera ligada, vocês imaginam assim? Por que se desenvolve agora? O movimento feminista está nesse bojo, né, que a gente está. Eu fiz alguma coisa aqui, o que é que eu fiz, meu Deus? É a evolução, né? A evolução do ser humano evoluindo. Sim, mas tem outra explicação. Peraí que eu quero botar aqui o slide que eu passei para vocês. Há uma necessidade econômica. Que necessidade econômica? O desenvolvimento do capitalismo, ele estimula o surgimento e o desenvolvimento dessas ciências particulares. Por quê? Porque o capitalismo necessita de um desenvolvimento da química. O capitalismo necessita do desenvolvimento da mecânica para produzir seus primeiros maquinários. Né? O capitalismo precisa do desenvolvimento da astronomia, da geografia, por exemplo, para fazer todos aqueles cálculos, etc., aqueles conhecimentos que permitem sair da Europa e ele chega, através das grandes navegações, até a Índia e até as Américas. Um capital precisa de uma compreensão da realidade Teria a ver com a material. Revolução Industrial, não? Também tem a ver, né, que é um processo que estão todos interligados, né? Todo esse processo ele culmina com a Revolução Industrial. Então, o próprio desenvolvimento do capital, ele estimula, financia, porque ele precisa disso. Ele precisa entender, por exemplo, que você construindo uma máquina, você utilizando aquelas determinadas matérias-primas, né, você vai fazer com que haja um aumento exacerbado na produtividade, diferentemente do trabalho manual. Com o desenvolvimento, por exemplo, da eletricidade, você vai ter uma possibilidade de que você não tenha uma dependência muito grande das mudanças que ocorrem no dia a dia. Ou seja, você imagine em povoados que não têm energia elétrica, que as pessoas utilizam outras formas de energia, né? Como dificulta a própria vida quando anoitece. Isso é algo que não tem mistério, né? Ou você com a vela, ou você com qualquer outra, com lampião, etc. Não é a mesma coisa de você ter uma lâmpada de não sei quantos watts, etc, etc. Então, você, para ter isso, ele vai estimulando, ou seja, o próprio desenvolvimento do capitalismo estimula o desenvolvimento das ciências, e o próprio desenvolvimento da ciência, ela vai ser, por sua vez, vamos dizer assim, algo que dá um plus no próprio desenvolvimento do modo de produção capitalista, né? Porque as descobertas científicas, elas são apropriadas pelos grandes capitalistas, e os capitalistas lucram com essas grandes invenções da ciência. Então, elas são bem simbióticas entre capitalismo e o desenvolvimento da ciência. Por isso que a ciência vai se desenvolver tanto assim, nesse momento histórico. Porque é uma necessidade do capital, uma necessidade de lucrar,
de desenvolver técnica. A tecnologia desenvolve mais tecnologia, vai desenvolvendo mais mercadorias, vai vendendo mais mercadorias, vai lucrando mais, vai de novo nessa espiral, desenvolve outras mercadorias, outras tecnologias, vai vendendo mais, vai lucrando mais, necessita-se de desenvolver novas tecnologias, etc. Porque o capital, o movimento do capital é esse, né? Sempre está lucrando mais e mais e mais. Por isso que no vídeo eu estava falando que era uma ciência da crise, né? Muito por causa disso, né? Porque a própria lógica de desenvolvimento, de movimento econômico, produz essas crises. Tá certo? Lá, quando a gente for falar de marketing, a gente fala mais de uma forma mais pormenorizada sobre essas crises capitalistas, sobre essas mudanças, né? Proporcionadas pelo desenvolvimento do capital. Então, nesse momento histórico, Gerlane quer falar? Só para pontuar no que o senhor falou, antes de mais nada, eu quero pedir perdão por não estar participando e provavelmente não participar, porque sociologia definitivamente não é o meu forte, viu, professor? Já vou deixar claro. Mas, assim, é importante. E, assim, o que o senhor falou, né, a questão do próprio sistema capitalista depender da questão do sistema financeiro, não foi isso que o senhor falou? Não, da ciência. Das ciências. A ciência, isso. A ciência e o capitalismo, eles têm uma certa dependência, né? Um do outro, porque um alimenta o outro, né? Exato. Com isso, favorece essa evolução e, consequentemente, né, muda as relações de trabalho, né? Exato, muda tudo, né? Faz uma evolução. O processo. Exatamente, vai mudando tudo. Mudando relações de produção, relações intersubjetivas, vai mudando tudo. Ele vai destruindo, vai mudando tudo. Então, nesse momento, ele vai estimular. Ele precisa. E se ele precisa da ciência, né? Da evolução científica, do método científico, naquele método sistemático, né? Que você tem a possibilidade de você verificar se o enunciado científico é falso ou verdadeiro, através da experimentação, né? Experimenta aquilo, né? Principalmente na sociologia vai ser diferente, né? Sociologia, ciência humana vai ser diferente, né? Mas você pode fazer isso com a química, né? Você isola os elementos químicos lá, experimenta, né? Para ver se aquilo que você tem como hipótese, né? De científica se provou correta ou não se provou correta, né? Mesmo para biologia, mesmo para biomedicina, porque a questão agora é tão em voga a questão do vírus, né? Você vai lá, o cara vai lá, isola o vírus, vê que família do vírus quais são as características do vírus, aí vai lá, depois de conhecer a natureza do vírus, né? O movimento do vírus, as leis internas do vírus, como é que ele funciona, né? Aí a partir daí vai tentar procurar algum tipo de vacina, algum tipo de remédio, né? Para combater a infecção que o vírus causa, etc. Tá certo? Essa é a ciência, né? Basicamente, grosso modo, o que nós entendemos por ciência, né? Apesar de o conceito de ciência ser muito heterogêneo, né? Não é um consenso sobre o que é ciência, mas basicamente quando se fala em ciência, fala-se método científico para validar aquilo que está pesquisando ou não. Vocês perceberam, né? Que ciência, desenvolvimento do capital, etc., nós não falamos em religião. E vocês, óbvio, não sei se agora ou no ensino médio, vocês aprenderam que a Idade Média era um período histórico em que a própria religião, o próprio cristianismo, né, o catolicismo romano, ele tinha uma importância exacerbada, né, na principal instituição social daquele período histórico, né? Então, ditava as regras, as normas sociais, né, os valores sociais, o que deveria ser feito, a interpretação do mundo, né, o sentido do mundo, o sentido da vida, né, tudo era dado, basicamente, pela Igreja Católica Romana. Né? Quando eu falei desse outro período da Idade Média, está falando agora da Idade Moderna, a religião não aparece. Um dos fortes, vamos dizer assim, né, uma das maiores características, né, uma das características centrais, né, importantíssima para nós entendermos esse período histórico e o surgimento da sociologia, né,
é que, como o vídeo falou, as religiões, notadamente a religião católica, vai perder força enquanto instituição social que, vamos dizer assim, que limite, que dê, vamos dizer assim, parâmetros, valores sociais, né, normas, ética, moral, tal, tudo isso, sentido do mundo, interpretação do mundo, compreensão do mundo, tudo isso, as religiões vão perder força. Não é que as religiões vão deixar de existir, porque isso é uma afirmação totalmente absurda, mas ela vai perder muito de sua força. Beleza? Em comparação, por exemplo, ao que ocorria na Idade Média. Isso é fato. Tá? E lá com a Revolução Francesa, ocorre um fenômeno interessantíssimo do ponto de vista histórico, que vai influenciar sobremaneira nosso período histórico. Qual é? A separação do Estado da religião. A instituição de um Estado laico, de uma estrutura política laica, né? De uma estrutura política em que o comportamento dos indivíduos serão pautados pelaquilo que nós conhecemos como Estado democrático de direito. Será pautado pelo direito, pelas leis pessoais do direito. Acho que vocês vão trabalhar isso com a professora Clarissa. Ninguém mais, hoje em dia, deixa de fazer algo porque a religião tem valor de lei. Em que sentido isso? Que sentido, né? Qual o sentido disso? Nenhum de vocês, ao tentar adentrar ao curso de gestão comercial do Instituto Federal da Bahia, não foi impedido, não tinha um impeditivo legal que se baseasse, por exemplo, quem não professa a religião católica não vai poder cursar gestão ambiental ou gestão comercial. Existia isso? Gerlane, Juliana, Matheus. Tinha alguma coisa lá? Não. Não, absolutamente. Não. Você tem lá um processo de seleção que está bem definido lá no edital de seleção, tal, todos os critérios, mas são critérios que não estão vinculados a nenhuma religião em particular. Por quê? Quer queira ou quer não, o Estado brasileiro é laico. Né? O Estado brasileiro é laico. Tem toda aquela discussão sobre se é a tradição francesa ou americana, etc., mas é laico. Certo? Então, a modernidade faz isso. Há uma separação do Estado, da estrutura política de poder, da religião. Né? Então, vocês não exercem... Os deputados, senadores, teoricamente, eles não vão exercer o poder tendo como parâmetro a Bíblia. Teoricamente, estamos falando teoricamente, né? Porque na prática tem a bancada da Bíblia, etc. Não, mas teoricamente, não deveria ser dessa forma. Tá certo? Diga, Gerlane. Professor, Gerlane? quando o senhor fala... Diga. Está me ouvindo? Tô. Quando se fala assim, né? O senhor falou e como a gente sempre escuta, né? Que o Estado é laico, né? Mas assim, eu tenho uma opinião particular sobre essa questão, porque eu não acho que o Estado seja laico. Né? É para ser, mas o Estado não é laico. Eu vejo do ponto de vista que, a partir do momento que tem pessoas, né, que representam o Estado e se dizem religioso, começa a defender essa religiosidade, deixa de ser laico. Da forma como tem pessoas religiosas que defendem nessa religião, que tentam influenciar o meio da religião ou dar a religiosidade. E de ambos os lados, eu vejo, né, na minha opinião, eu acho que o Estado, nesse sentido, perde essa de laicidade. Não, concordo com você. A discussão sobre surge com muita força com o surgimento das religiões neopentecostais, etc. Concordo com você. Mas, em outra parte, eu vou mostrar a diferença. Qual a diferença
A diferença é que em outras sociedades, como na Idade Média, não havia espaço para questionamento. Não é que não existia questionamento, não havia espaço. Se você questionasse os dogmas da igreja, o que é que acontecia? Você ia para a fogueira, como as bruxas foram. Você era morto, você era perseguido, tinha perseguição religiosa. Tá certo? E a diferença de lá para cá, e eu concordo com você que, obviamente, há um projeto de poder por parte de determinados segmentos de algumas religiões, isso eu concordo absoluto com você, mas só a possibilidade de haver questionamento de pessoas que não concordam com esse movimento da bancada da Bíblia já demonstram uma mudança qualitativa muito grande, por exemplo, da Idade Média para cá. Então, há a possibilidade de você, falando aí, eu ou outra pessoa, questionarmos isso e falar assim, não, a sociedade é laica, não há espaço para isso. E não acontecer nada com a gente. Né? A gente vai falar sociedade é laica, e eles não vão, ninguém vai chegar, pode chegar, você vai dizer, pode chegar, mas aí eles não vão ter, eles não têm um poder político, social, de matar uma pessoa porque a pessoa foi contra. Né? No caso, que tinha esse poder era a Igreja Católica, no caso. Né? A Igreja Católica tinha. E se você fosse, você matava e não acontecia nada. E era justificado. Uhum. Entendeu? Ela poderia acontecer, era justificado, era aceito. Era um comportamento legitimado. O que é legitimado? As pessoas aceitavam aquilo como comportamento normal, natural, como é o que acontece. Né? Ele tem a instituição Igreja Católica tinha isso, tá certo? Exatamente, não existia esse direito de você opinar contrariamente e tal, não existia. Hoje existe, né? Por isso que há essa diferença, né? E no meu ponto de vista, realmente um aspecto bem positivo do desenvolvimento da nossa sociedade. Tá certo? Aí a religião perde força nesse sentido, enquanto instituição social que estruturava a vida social, toda a vida social, a família, porque a família X era nobre, porque as outras famílias não eram nobres, etc. Tudo explicado basicamente religiosamente. E ela vai perder também força enquanto instituição social que interpretava, explicava e construía determinadas normas de comportamento, valores sociais que as pessoas deveriam seguir. Ela vai perder isso enquanto uma instituição social privilegiada na explicação do mundo. Aí é que entra o desenvolvimento das ciências, que foi um pontapé inicial dado pelo quê? Pela necessidade econômica. Né? Copérnico, Galileu, etc., até chegar no desenvolvimento maior das ciências. Por que isso? Quer falar alguma coisa, Matheus? Até hoje, né, tem alguns países que tem, né, também religião que... as teocracias, né? Até hoje tem. Que não existe essa separação, né? Então, o iluminismo é um movimento filosófico, né? Esqueci até de colocar o slide. O iluminismo é um movimento filosófico importantíssimo, né? Que ele vai ser um movimento de que ele vai pôr no centro da explicação de mundo, né? Tanto da realidade social quanto da realidade materialmente falando, da natureza, né? Ele vai pôr, o iluminismo põe a razão no centro. Então, há a possibilidade de uma explicação do mundo, uma compreensão do mundo, tanto da realidade social, por exemplo, da sociologia, quanto da realidade da natureza exterior, que a física explica, que a química explica, que a biologia, que a astronomia, etc., explicam. Há possibilidade, e só é o conhecimento verdadeiro, através dessa lógica do pensamento iluminista em diante, dada pela sistematização, racionalidade e pela lógica inerente do objeto.
Então, a explicação, ela deixa de ser uma explicação, grosso modo, para que vocês entendam o que é a lógica interna do objeto. As ciências explicam o movimento dos objetos em si mesmo. Então, no slide eu falo, eu boto a realidade passa a ser compreendida em si mesma, de forma objetiva. Significa o quê? O que é que essa expressão em si mesma vai significar, gente? No popular, em si mesmo. O que é que vai explicar, gente? A realidade passa a ser explicada de forma racional, sistemática, científica, através de leis, etc. A realidade passa a ser compreendida em si mesma, de forma objetiva. O que significa isso? Em física, se eu tiver errado, alguém... sim. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Peraí, aquela instituição mais poderosa daquele momento, né? Pelo menos na Europa Ocidental. Tá certo, Eduardo? A física não tem aquela lei da ação e da reação, né? Você faz alguma coisa, a ação vai dar uma reação, etc, etc. Então, a lei da ação e reação, você joga, por exemplo, uma bola de bilhar e outra, ela vai pegar o movimento, etc, etc. Tem todas aquelas outras leis da física, etc. A ciência vai explicar aquilo, por exemplo, mediada pelas fórmulas matemáticas. Na física, vocês lembram da física? Olha, eu fiz humanas, né? E fiz humana há um tempinho, né? Então, não me lembro bem. Vocês me corrigem, que vocês provavelmente têm um menor tempo de estudo. A física não procura explicar esse movimento dos objetos, a química, através daquela forma, de formulações matemáticas? Não é isso? Concorda comigo? Não é mediada pelas formulações matemáticas? Né? Sim. Não é verdade? Isso é a realidade que vai ser interpretada em si mesma. Mediada pelo princípio que nós conhecemos, o princípio da causalidade, vamos dizer assim. O princípio da causalidade. Significa o quê? Se você pegar uma bola de bilhar e jogar em direção a outra bola de bilhar, ela vai formar um determinado movimento, né? Que vai ser explicado pela forma matemática, né? Sei lá, ou outra coisa, massa, não sei o que lá, para aquelas doideiras da física que eu não entendo absolutamente nada. Elas não são explicadas porque Deus quis. São? Vocês tinham na aula de física, né? Aí o professor chegava de física, porque a lei da gravidade, a lei da relatividade, etc. É assim porque Deus quis. Aí o professor fechava o livro e ia embora. Existia isso? Não. Por que não existia isso? Porque a ciência não explica a realidade social mediada por realidades religiosas, através da racionalidade. O que é da racionalidade? Através do próprio movimento dos objetos, como, por exemplo, na física. Como, por exemplo, na biologia. Né? Os vírus existem. Né? Eles não... Obviamente que a discussão de se Deus existe ou não existe pode existir. Né? A metafísica é mais ligada à filosofia, etc., que também é criticada, né? E Kant vai criticar a metafísica filosófica. Né? Vamos falar alguma coisinha de Kant, ele vai criticar a metafísica, a filosofia metafísica. Né? A biologia, por exemplo, vamos abstrair todas as outras discussões mais de natureza, se existe ou não Deus. Vai estudar como o funcionamento do coronavírus, SARS-CoV-2. O vírus existe, SARS-CoV-2 é um vírus da família do coronavírus, que tem aquelas coroazinhas, que parecem coroas, né, tal, etc., que funciona de determinada maneira, que ataca, que produz uma infecção respiratória, né, aguda grave, né, que é a SARS, etc., e que, dada a sua particularidade, foi possível a criação de alguns tipos de vacinas, etc. Isso é explicar o vírus do coronavírus por ele mesmo, racionalmente. O vírus funciona assim, assado, dessa forma, etc. Né? Aquelas, por exemplo, as vacinas da fase de RNA agem de determinada forma, diferente da vacina da Coronavac, que age de determinada forma, com vírus inativado, etc, etc. Então, você vai ter uma explicação por ela mesma, essa é a explicação científica. Né?
Não é aquela explicação, porque Deus quis se movimentar, isso é uma praga divina. Não é isso. A ciência não vai nesse caminho. Certo? E outros vírus, os filovírus tem outra, funciona de outra forma, né? O vírus da hepatite, os vírus HIV funcionam de outra forma, etc. Mas a ciência, a biologia, a bioquímica, etc., vai tentar compreender o vírus através do movimento dele mesmo. Como é que ele funciona? Através da racionalidade. Né? Experimenta, constrói hipóteses, teorias, etc., para enxergar ali como ele se movimenta, com a lógica do próprio objeto. Certo? Isso é muito importante porque a ciência, e Max Weber vai falar, etc., né? Nesse sentido, né? E alguns sociólogos vão falar nesse sentido, que a ciência é uma instituição humana, uma objetivação humana, que ela também foi importantíssima no processo de, vamos dizer assim, no processo de diminuir o poder social da igreja, como existia na Idade Média. Por quê? A partir da ciência você pode compreender, explicar toda a realidade através da racionalidade, através da criação de leis, da física, leis da química, da biologia, etc., através da mediação de nossa racionalidade. Então, não precisa mais. Ou, visto de outra forma, muito do que era explicado através de uma lógica religiosa, mais tarde a ciência descobre que tem uma explicação científica, tem uma explicação lógica, tem uma explicação racional, que não é nada daquilo que a religião pregava enquanto verdade. Então a religião vai perder força também nesse sentido. Perde muita força nesse sentido. Porque a ciência vai, quer queira ou quer não, vai ter um poder. E hoje em dia, por mais que tenha essa discussão sobre os negacionistas, né, da ciência, vai ter um poder muito grande, né, enquanto legitimadora do discurso, né, no sentido, a realidade social é assim, porque a ciência provou que seja assim. Vocês estão entendendo? E a sociologia ela vai surgir nesse diapasão, dentro dessa lógica, que foi a causadora do surgimento, né, da biologia, da física, da química e das outras diversas disciplinas particulares. Porque o mundo mudou com tamanha magnitude, com todas essas revoluções, e que culminou com a Revolução Industrial, não cabia mais, ou o espaço da explicação religiosa diminuiu muito, então tornou-se necessário também o surgimento de uma ciência particular que explicasse a realidade social também de forma racional. A sociedade não é a criação de Deus. Porque se é de criação de Deus, etc. Pode ser a crença dele, mas não é uma criação de Deus. Ela pode ser explicada racionalmente, através de leis, para a escola sociológica que acredita em leis, através da interpretação do sentido da ação para a escola mais sociológica, mais, vamos dizer assim, mais individualistas, subjetivistas, mas a explicação vai ser uma explicação mediada pela ciência, pela racionalidade científica, pelos conceitos científicos, pela sistematização, etc, etc. Então, todo aquele movimento ele vai combinar. Ele vai combinar também com o desenvolvimento da sociologia, Gerlane. A sociologia vai buscar explicar nossa realidade através de uma lógica racional. Foi Durkheim, os fatos sociais são objeto da sociologia. Fato social é aquilo ali. Ele vai explicar o comportamento dos indivíduos através de uma lógica que ele constrói, nas regras do método sociológico lá, ele vai construir como é que
se estuda, né, os fenômenos sociais. Marx vai falar fazer de sua forma, através da dialética, desculpa que a bateria estava acabando, né? Marx vai falar através da mediação da dialética, etc. Weber da sociologia compreensiva e outros sociólogos vão todos explicar das diversas formas possíveis, mas vão todos explicar a nossa realidade social de forma racional, científica, mediada por conceitos científicos. Essa é a nossa nova realidade que surge, né? Então, as explicações não são mais explicações religiosas, né? Não há mais espaço, né, pelo menos dentro das universidades, para uma explicação desse tipo de natureza. Para dizer, professor, não, e ainda existe, óbvio que existe. Né? Mas é como eu estava explicando para a Gerlane, a força que a religião tinha, ela divide hoje em dia, por exemplo, da influência do comportamento humano, por exemplo, com as ciências, né? Com as descobertas científicas. Então, a própria sociologia é uma ciência que só foi possível surgir nesse momento histórico, né, com a Revolução Industrial já plenamente estabelecida, com o mundo industrial já plenamente estabelecido, e a sociologia é uma ciência que vai procurar entender a realidade social desse mundo em crise no sentido de constantes transformações, mudanças, processo de urbanização, né, as mudanças nas relações familiares, o surgimento das classes fundamentais, né, do proletariado, da burguesia, né, o processo de industrialização, o processo de êxodo rural, o processo de um aumento da densidade populacional das grandes cidades, a poluição, o processo de violência, de pauperismo. Então, a sociologia vai explicar tudo isso e tentar explicar, concordando ou não, se você concordar ou não, tentar mais explicando de uma forma racional. Não vai reportar se Deus quis, que a realidade é assim. Não, vai explicar assim, olha, a realidade social é assim por causa disso, disso, disso. A explicação disso é por causa disso, disso, disso. Então, a sociologia, ela surge, só pode surgir através desse desenvolvimento, né? Desse desenvolvimento pretérito, né? Que vai começar lá com as grandes navegações, né? Com o desenvolvimento da geografia, vai pegar lá a Revolução Protestante, a Revolução Científica, vai pegar o Iluminismo, aí vão se desenvolvendo, e vai chegar lá na França do século XIX, um autor chamado Auguste Comte, que vai teorizar sobre essa nova ciência chamada por ele de Sociologia ou Física Social. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre isso, das particularidades da sociologia, né? Sua relação com a filosofia, né? Vamos falar um pouquinho de Comte, tá? O primeiro pensador da sociologia, e nós vamos discutir uma coisa interessantíssima. A Revolução Científica, se a Camila quiser falar rapidinho, só vou terminar aqui. A Revolução Científica, né? Isso que falei já anteriormente, a ciência, né? O entendimento mais corrente do que a ciência, pauta a centralidade, a centralidade da ciência naquilo que define o pensamento científico no método científico. E o método científico, dentro do método científico, tem a possibilidade da experimentação, né? Ou seja, da reprodução no laboratório, grosso modo dizendo, dos fenômenos naturais. Física você pode reproduzir, né? A química você pode reproduzir, né? Biologia você pode reproduzir em um laboratório, etc. Essa eu vou deixar para vocês pensarem, matutarem durante uma semana e ver se na próxima semana vocês me respondam. Na sociologia e nas ciências humanas em geral, é possível fazer algum tipo de experimentação? Hein? Guardem isso, está gravado. Né? Vou deixar lá no mural de vocês. Calma, Gerlane, pense, não responda assim de súbito, não. Pense, vocês têm uma semana para pensar. Tá certo? O método científico pauta ali a experimentação. As ciências humanas podem experimentar, tal como ocorre com a física, com a química, com a biologia. Pense um pouquinho, né? Na próxima semana nós retomamos sobre isso. Vamos continuar essa discussão para
falar sobre outras particularidades da sociologia. Viu que ela vai se diferenciar das outras ciências, que se chama de ciências duras, né? Ciências exatas. Certo, gente? Gente, um prazer imenso falar com vocês, né? Nosso primeiro encontro. Tá? Espero que vocês gostem da sociologia, né? Ressuscitem, criem, né? A necessidade de vocês refletirem sobre nossa realidade, né? Afinal, a sociologia estuda nossa vida em sociedade, né? Nada mais, nada menos do que isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês aprendam um pouquinho de sociologia. Gostei da turma, participaram, né? Germane já fica participativa, continua assim. Matheus falou, né? Juliano também falou. Algumas pessoas escreveram no chat. Continue assim, participando, né? No decorrer, a gente vai pegando maior, vamos dizer assim, identificação. E vocês vão participar mais. Espero que vocês participem. E tenham uma boa quinta-feira de descanso, né? Amanhã é sexta. Sei que a maioria daqui trabalha, se não todos não trabalham, mas que vocês tenham um bom final de semana e nos vemos na próxima quinta-feira. Não deu tempo falar, mas a primeira coisa na próxima aula, a gente vai discutir sobre... A gente vai discutir não, a gente vai conversar para nós ajeitarmos a questão das avaliações. Viu? Aí, caso eu comece a dar o assunto, vocês falam, professor, peraí, você falou da avaliação. Aí a gente conversa, ver como é que melhor para vocês, o que é que vocês querem, como é que a gente pode fazer. Tá certo, gente? Matheus, um abraço. Gerlane, boa noite, né? Juliano, Francinaldo, Camila, Elizabeth, até mais. Valeu, gente. Tchau.